noite a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração e de estudos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nesta noite, onde aqui viemos buscar por conhecimento, através dessa doutrina maravilhosa, que possamos, através desse conhecimento, transformar nossas vidas e todos que convivem conosco, transformando assim a nossa moral e fazendo a nossa reforma íntima. E com a prece que Jesus nos ensinou, pedimos permissão para dar início à doutrinária da noite de hoje. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino de paz, e seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em novas tentações, mas livra-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Hoje está conosco Felipe, trabalhador da casa. Vamos ter olhares de carinho, vibrações de carinho com ele. Seja bem-vindo e a tribuna é toda sua. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus esteja com todos. A dificuldade do palestrante, e creio eu seja a dificuldade de todos os palestrantes, é encontrar o tema. Porque quando nos é deixado livre a temática na casa em que a gente faz a palestra, achar um tema, algo que parece tão fácil, né? Porque o que não falta é informação, tema para nós escolhermos e buscarmos para fazer palestra. Mas é difícil a gente achar, porque a gente acha uma, parece que não engrena, acha outra, parece que não engrena, né? Mas esta palestra de hoje, Cristo e nós, me foi solicitado fazer uma leitura de preparação, e quando fiz a leitura, encontrei nesse livrinho, que é o livro Fonte Viva, o tema desta noite. Eu fazendo a leitura, pensei comigo, olha só, que tema bom para fazer uma doutrinária. E é este tema do item 17 do livro Fonte Viva que nós fomos buscar hoje, que Emmanuel nos traz, nos dizendo Cristo e nós. E ele começa com a mensagem do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 10, quando o evangelista Lucas, porque o Ato dos Apóstolos foi todo escrito pelo evangelista Lucas, ele nos diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Vejamos que é uma afirmativa. Jesus, quando em espírito se aproxima de Ananias, porque Jesus já tinha desencarnado nessa condição, já estava nessa condição, o nosso Paulo de Tarso estava indo para ir prender Ananias, e no meio do caminho, às portas de Damasco,
Jesus se apresenta para ele. Então, Jesus vai ao encontro de Ananias, porque ele sabia que Paulo de Tarso iria precisar de auxílio, de ajuda. Por isso, esse versículo do capítulo 9 diz: e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Vejamos, meus irmãos, que o Cristo vai ao encontro de Ananias porque ele precisava do auxílio de Ananias. E muitas vezes o Cristo veio ao nosso encontro, nos solicitando o trabalho, a ação, mas nem sempre ele encontra esta resposta: eis-me aqui, Senhor. Mas com a resposta afirmativa de que o cristão está pronto, está de fato entregue ao trabalho, à ação. Por isso que Emmanuel começa a dissertação. Desculpa, meus irmãos. Por isso que Emmanuel começa a dissertação desse capítulo 17, dizendo o seguinte: os homens esperam por Jesus, e Jesus espera igualmente pelos homens. Muito forte essa mensagem de Emmanuel. Porque todos nós achamos que, como Jesus realizou vários fenômenos, Jesus está a anos-luz em termos de evolução na frente de todos nós, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso guia, o Espírito mais perfeito que pisou este orbe. Nós achamos que Jesus tudo pode realizar, mas não. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. E Emmanuel acrescenta: ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Vejamos, meus irmãos, que se nós estamos no aguardo dessa mudança, dessa transição de planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, ela precisa ocorrer, e ela tem data para acontecer. Sabemos nós? Não. Porque tudo isto vai passar por nós. Estamos nós prontos? Estamos nós preparados para essa mudança? Precisamos nos inteirar dessa realidade para que possamos prosseguir nesta seara de transformação, de mudança. Emmanuel continua: o mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida
uma assembleia de 12 apóstolos para atacar o serviço da regeneração planetária. Vejamos, meus irmãos, que Emmanuel coloca a seguinte situação: atacar o serviço da regeneração planetária. Isso quer dizer o quê? Que ele, o Cristo, estava há 2000 anos iniciando esse processo. E esse processo depende de nós, daquilo que nós entendermos que precisamos começar. 2000 anos. E a pergunta que não quer calar: 2000 anos o Cristo nos preparando para essa mudança, e nós, em pleno século XXI, ainda estamos a guerrear, estamos a nos matar, estamos a nos digladiar por nada. Porque, na verdade, em todas as guerras que já existiram na humanidade terrestre, nenhum saiu vencedor. Todos perderam. E parece que o ser humano não aprende que o ataque, a guerra, não muda, não transforma, só atrasa, porque ela provoca no ser humano, nos seres humanos que ali são envolvidos, tantas mazelas psíquicas, tantos traumas, que fazem com que muitas criaturas desistam de acreditar até que Deus existe, porque o sofrimento gerado é tamanho que as criaturas se perdem nesse cipoal de tragédias. E continua Emmanuel nos dizendo: e desde o primeiro dia da Boa Nova, olha só o que nos ocorre nesse momento, que desde o dia do primeiro dia da Boa Nova, convida o Cristo, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção, meus irmãos, procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. A advertência de Emmanuel é muito forte, meus irmãos, quando ele nos diz que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Não dá para ficar assim, não, achando que a transformação vai cair do céu. Ela virá do céu, ela virá do alto, da vontade divina, que tudo planeja, que tudo coordena, que tudo constrói para a evolução. Assim como nós fomos criados para evoluir.
E o Cristo nos chamou a atenção. O Cristo nos disse que nenhuma ovelha que foi confiada a mim, ao meu rebanho, se perderá. E de fato não se perderá. Mas, meus irmãos, existem mudanças que precisam ser realizadas. A Terra, este planeta, que já conseguiu uma evolução tecnológica tão grande, não pode continuar neste caminhar de atropelos, de dificuldades, de moral tão baixa, de moral tão pequena. Aqui a maioria é jovem, né? Eu e o seu Luiz talvez sejamos aqui os anciões da noite, né? Mas a gente já viu muita mudança. A gente é do tempo que a gente não tinha essas facilidades que o mundo de hoje nos oferece. Nós estamos de um tempo em que a alimentação era contada. Nós éramos de um tempo em que as pessoas não tinham as condições que hoje nós temos. Ah, Felipe, mas tu estás falando, mas tem gente em dificuldades? Tem gente em dificuldades ainda, sim, com certeza, e muita dificuldade. Mas quando observamos a grande parcela da humanidade, já conseguiu muitas coisas, muitas do que se tinha há 50, há 60 anos atrás. E olha que 50, 60 anos atrás não é tanto tempo. Eu gosto de brincar. Há 50, 60 anos atrás, a gente não tinha nem papel higiênico na maioria das casas. Hoje, parece algo assim tão trivial, tão sem sentido falar uma coisa desta, como não tenha papel higiênico? Não, meus irmãos. Então, a evolução tecnológica, o que o homem alcançou nestes últimos anos foi tão rápido que nós não nos demos conta dessa evolução, deste salto que nós demos. Mas e o salto moral? O salto como criaturas que se dizem cristãos? E aí Emmanuel nos diz assim: ainda mesmo quando surge pessoalmente, o Cristo no caso, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Por isso que lá ele foi buscar quem? Ele foi buscar Ananias. Porque ele não pode, o Cristo não pode dispensar os servidores encarnados.
Ah, Felipe, então eu vou hoje pegar o Evangelho, está debaixo do braço, vou sair convertendo todo mundo. Não, não é isso. O que o Evangelho de Jesus espera de nós não é nós sairmos para converter os outros. O Evangelho espera de nós que nós nos convertemos. Primeiro, se nós não nos convertermos em primeiro lugar, não esperemos que a transformação do mundo irá acontecer pelos outros, porque é aquele que fica à espera que o mundo se transforme. Ah, o mundo se transformou, agora eu vou começar. E talvez seja tarde. Não tarde para uma condenação de que você está rejeitado. Não, nunca isso irá acontecer. Porque o Cristo se comprometeu com Deus, de que Ele seria o nosso pastor, o nosso guia e o nosso mestre. E Ele próprio nos disse que nenhuma de suas ovelhas confiadas a Ele irá se perder. Mas por que dificultar então essa trajetória? E aí continua Emmanuel. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão? Pergunta Emmanuel. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? E aí vejamos o que Emmanuel nos diz. É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Portanto, meus irmãos, o Cristo espera de cada um de nós. Felipe, eu não vou fazer nunca doutrina. Cristo não espera que você venha assumir uma tribuna, ou seja, um pastor, ou seja, um vigário de uma igreja. Cristo não espera isso de todo mundo. Até porque isso não passa na trajetória e no caminho de todo mundo. Alguns foram encaminhados e estão aí nesse trabalho, outros não. Ele reuniu 12 para distribuir e divulgar a sua doutrina depois que ele partiu para a espiritualidade. Por isso ele nos disse: ide e pregai. Eis que vos mando. Quando ele nos diz eis que vos mando, ele está colocando responsabilidade nas nossas costas. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Mas eu vou só resplandecer a minha luz se eu for aquela criatura que fala nas praças públicas, nos púlpitos das igrejas? Não, meus irmãos. Você vai resplandecer a vossa luz sendo o trabalhador da primeira hora e da última hora. Mas tem uma receita? Está pronto? Onde é que eu vou buscar essa informação?
Sim, meus irmãos, essa receita existe. Transforme-se, seja uma criatura de bem, e a vossa luz irá brilhar, porque você será uma criatura que servirá de exemplo para os outros, sem sequer nunca falar de Jesus, por exemplo. Porque você estará mostrando o que é ser uma criatura de bem. Uma criatura de bem é aquela que cultiva o amor dentro de si. É aquela que enxerga no outro um companheiro de jornada. Porque nós fazemos parte deste mundo, deste orbe, para realizarmos essa jornada de trabalho, de redenção deste planeta. E quando Jesus nos diz, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Como é que nós somos os ceifeiros? Podemos ser esses que irão trabalhar na seara do Cristo, é sendo um homem de bem. Emmanuel nos diz: semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Porque quando ele nos diz, ide e pregai, desculpa que a voz hoje está saindo danada, né? Desafinada a toda hora, já teria sido gongado aqui, buzinado, porque está difícil. Quando ele nos diz, ide e pregai, eis que vos mando, resplandeça a vossa luz. Isso quer dizer que ele sabia e sabe das nossas potencialidades, da capacidade nossa de poder realizar. Amemos e trabalhemos purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Isso quer dizer que ele está nos confiando. Ele não só está nos entregando a tarefa, mas como ele sabe que nós temos a capacidade de realizá-la, o que é diferente. Porque ele não está jogando palavras ao ar. E Emmanuel termina essa mensagem do livro Fonte Viva dizendo o seguinte: cristianismo significa Cristo e nós. O título da nossa doutrina desta noite: Cristo e nós. O Cristo não vai realizar essa tarefa sozinho, meus irmãos. Em momento algum, ele nos disse que iria fazer
essa tarefa sozinho. Porque o Cristo é o nosso Salvador, mas não é o Salvador nesse pensamento tacanho que muitas vezes nos acomete. O Salvador é aquele que veio nos dar o exemplo, nos dar a sua mensagem, a sua palavra. Mas ele não pode realizar aquilo que compete a nós realizar. Ah, mas é difícil. Ninguém disse que era fácil. E se estamos nós encarnados ainda em um planeta de provas e expiações, o segundo mundo na categoria dos mundos, alguma coisa nós precisamos fazer. Já saímos do mundo primitivo, tivemos essa capacidade. Precisamos sair agora de provas e expiações. Trouxemos, meus irmãos, algumas anotações a mais para falarmos aqui, porque o amor, meus irmãos, é o centro dos ensinos de Jesus. Poderíamos encerrar aqui, porque não há mais o que falar, quando se diz que o amor é o centro dos ensinos de Jesus. E quando eu fiz essa palestra pela primeira vez, era dezembro agora, e aí, lá no Ceará dos Pobres, foi a primeira vez que eu fiz essa palestra. E lá no Ceará dos Pobres eu disse, era 19 de dezembro, se não me falha a memória, eu disse que o Cristo não tem data de nascimento, porque nós estávamos às vésperas do Natal, né? E de fato, o Cristo não tem data de nascimento. O Cristo nasce para as pessoas a partir do dia que elas o conhecem. Bom, então, para eu conhecer o Cristo, eu tenho que conhecer o Evangelho inteiro, seus capítulos, versículos. Não vou responder, porque os meus irmãos sabem perfeitamente a resposta. O que nós precisamos entender, e aí talvez esteja a nossa maior dificuldade: Cristo significa mudança. Porque nós costumeiramente nos queixamos, costumeiramente nós nos acomodamos, e sempre que alguém precisa de mudança, né? E aí vamos para uma coisa bem comum, a coisa mais chata do que se fazer uma mudança de casa: juntar todas as tralhas que a gente tem, né? Porque a gente junta tralha, né? Se desfazer de muitas que a gente não precisava, mas que estão lá enchendo armários, prateleiras. Reorganizar tudo, botar dentro de um caminhão e levar para a casa nova. Aí chega lá, o caminhão da mudança coloca tudo lá. Se forem essas mudanças mais sofisticadas, eles até arrumam, né? Mas o preço, tudo tem preço, né? Tudo tem a conta. Mas se você
não quiser pagar que eles guardem as coisas para você, você tem que fazer, executar. E isso é trabalho, e isso requer de nós energia, requer de nós disposição. Por isso Cristo significa mudança. E aí a pergunta que não quer calar, mais uma vez. Todo cristão tem no Cristo a referência de todo o pensamento, ou não é? Porque nenhum de nós que aqui reencarnou para errar. Porque antes de reencarnarmos, um planejamento muito meticuloso foi executado na espiritualidade, nos chamando, nos mostrando onde íamos, como iríamos fazer, o que nós pretendíamos realizar. Por isso, meus irmãos, que o Cristo sempre espera o melhor de nós. Eu vou repetir. O Cristo sempre espera o melhor de nós. Ele não espera que nós sejamos os coitadinhos, os jogados no mundo, porque ninguém aqui foi jogado no mundo. E estamos numa era de muitas mudanças e de muitas dificuldades. Talvez os dois únicos jovenzinhos que estão lá, sentados lá entre o pai deles, meus amigos, meus conhecidos, talvez para eles as dificuldades não são muito grandes neste momento, porque já são espíritos que já vieram em uma era da mudança, da transformação. Mas para nós, da maioria que aqui está, mudança é dificuldade. Mas tenhamos certeza de que o Cristo espera o melhor de nós, porque Ele nos deu, e nosso Pai Celestial nos dá aquilo que realmente nós necessitamos. Por mais escabroso que seja a nossa existência, por mais dificuldades que temos encontrado no nosso caminhar, é o que nós necessitamos, a começar pela nossa família, que muitas vezes a gente quer morar na casa do vizinho, porque lá é tudo tranquilo, tudo é 10, tudo é maravilhoso na casa do vizinho, né? Só que nós esquecemos que só muda o endereço, o número da casa. As tristezas, as dificuldades que acontecem aqui nessa casa, acontecem na casa do lado, na casa do outro lado. Ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele nos disse assim, né, no meio da palestra: não discuta com o mal, nós vamos sempre perder. O mal está preparado para isso, nós não. E logo em seguida ele diz assim: não queira o discípulo ser maior que o mestre. Por isso que muitas vezes nós nos achamos incompetentes para agir e trabalhar na seara do mestre, porque nós queremos ser maior que o mestre, porque nós só vamos fazer quando eu estiver nesta condição. E quando é que nós vamos estar nessa condição? E quando é que nós vamos começar a trabalhar? Quando é que nós vamos começar a agir?
Quem busca a perfeição faz o seu melhor. Mas quem busca faz o seu melhor. Portanto, não duvide de você. Você tem essa capacidade de mudança, de transformação. Ia falar sobre um assunto, mas vou pular, porque a nossa hora está estourando. E eu quero fazer duas leituras para nós encerrarmos, antes que eu receba um cartão azul, né? No Livro dos Espíritos, a questão 627, Kardec pergunta aos Espíritos. Só um momento. Já que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dado pelos Espíritos? Terão eles mais alguma coisa a nos ensinar? Resposta do Espírito de verdade. Muitas vezes, a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos, vejamos bem, meus irmãos, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que as praticam. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos de todos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, que da religião e da virtude só guardam a aparência a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, de sorte que ninguém possa alegar ignorância e todos possam julgá-lo e apreciá-lo com a razão. E ele fecha dizendo assim: estamos incumbidos de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Daí a necessidade de que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Portanto, meus irmãos, assim como a lei humana, a lei do nosso país, por exemplo, né, que a gente às vezes diz assim: mas eu não sei, eu não conhecia essa lei. Ninguém pode alegar desconhecimento de lei nenhuma, porque todas elas estão disponíveis para que o homem consiga buscar e saber as leis que ele queira seguir. Portanto, os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos dos Espíritos estão aí para nos alertar, para nos chamar a atenção, a fim de que o reino de Deus se estabeleça em definitivo neste planeta Terra. Muito obrigado, queridos irmãos, pela vossa paciência e pela vossa atenção. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado.